Hello, eu sou a Carol Menezes e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Bora falar sobre maturidade? Hello, gente linda. Aqui quem fala é Carolina Amaral Menezes. Olha que nome bonito. E vocês me conhecem, na verdade, como Caro Menezes. Eu já escrevo pro blog Não Morda Maçã desde 2016. Já apareci aqui nos podcasts conversando com o Fernando sobre direito e a profissão, as profissões, na verdade, jurídicas envolvidas. A partir de agora eu vou gravar alguns podcasts para a gente estar conversando sobre temas que o Senhor tem colocado no meu coração, ou outros até que a gente já escreveu, mas que de repente você é novo por aqui e não leu, e às vezes tem mais facilidade para ouvir do que tempo para parar e ler. Então vai ser um prazer e um privilégio estar com vocês aqui. E para começar, porque podcast é assim, né? A gente já começa com tudo. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre maturidade. O Senhor fala comigo através de coisas bem aleatórias e vocês vão perceber isso com o tempo. Se você já leu os textos, você sabe. Agora, se você é novo, você vai descobrir e vai ter que usar a sua imaginação junto comigo. Dia desses eu tava com um machucado na minha mão. Eu achava inicialmente que eu tinha queimado meu dedo, porque assim, eu amo cozinhar, mas eu também tenho uma certa habilidade pra me machucar, sabe? Aquela pessoa que é super empolgada, mas um pouco desastrada, eu mesma. E achei que tinha queimado o dedo, mas aquela dor não passava, e se fosse queimadura, já teria acontecido alguma coisa, saído uma bolha, sei lá, já tinha aparecido alguma outra coisa diferente. Mas estava cada vez mais dolorido e aos poucos o dedo foi ficando sensível. Era o dedo indicador da mão. E depois de um tempo apareceu um pontinho preto bem no meio da minha unha. E eu falei, cara, não acredito nisso, eu já vi isso antes. E fiquei de cara, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Por que eu já tinha visto isso antes? Alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu tive a habilidade, porque vocês vão perceber que eu tenho várias habilidades. Tive a habilidade de conseguir colocar um grampo daqueles de grampear folhas embaixo da minha unha. Como eu consegui fazer isso, eu não sei. Se eu tentasse, provavelmente não conseguiria. Mas como eu não estava tentando, eu consegui. É assim que a gente faz as coisas. E enfiei o negócio e achei que, nem fez nada, porque do mesmo jeito que entrou, saiu. Mas depois de um tempo começou a ficar muito dolorido e formou também uma bolinha preta no meio da minha unha. Na ocasião, eu tive que procurar a médica do trabalho da empresa, porque minha mão estava latejando e eu não sabia, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E ela falou, Carol, o certo seria eu furar bem em cima de onde está a bolinha preta para tirar dali o pus, porque o que deve ter acontecido é que inflamou e está acumulado ali, então esse pus bem no meio da sua unha. Mas isso iria te doer muito e você não conseguiria trabalhar o resto do dia. Então o que eu te oriento a fazer é você chegar em casa, cortar a sua unha o mais rente que você conseguir, assim, bem próximo da pele, pôr numa vasilha água quente e sal, a famosa salmoura, e você vai fazer compressas ali no seu dedo, né? Vai mergulhar, na verdade, o seu dedo não é compressa. Vai mergulhar o seu dedo ali, de forma que ele puxe o pus completamente. Gente, pensa num negócio que é simples, mas dói, valendo, assim. E aí, na época, eu fiz e sabia que isso resolveria agora também. Então, o que eu fiz? Cheguei em casa, fui pro processo da salmoura e, cara, doeu de novo. Mas, aos poucos, aquela dor foi passando e depois o dedo ficou só sensível. No dia seguinte, eu coloquei um band-aid só pra me lembrar que aquele dedo ia estar mais sensível, porque a gente tem a tendência, né? De onde tá machucado, a gente vai lá e bate de novo. A famosa lei de Murphy, né? E aí, quando eu tava vendo todo esse processo, o Senhor falou no meu coração. Ele falou, Carol, isso é maturidade. Eu falei, nossa, super madura, né?
Machuquei o dedo, nem sei como que eu fiz. Que maturidade é essa, Deus? E aí o Senhor falou, Carol, você identificou o seu problema, você sabia o que tinha que fazer e você foi fazer. Você foi resolver, você sabia que seria dolorido? Sabia, mas você enfrentou e resolveu. E veja, uma coisa que era simples, uma coisa que era pequena, já estava inflamando, já estava fazendo febre no meu dedo, porque simplesmente eu não ia lá e resolvia, entende? Então, a gente muitas vezes tem uma tendência de fazer isso com a nossa vida. Quando a gente era criança, e se você convive com crianças, você talvez tenha essa memória um pouco mais fresca. A criança, ela bate num negocinho de nada e, nossa, parece que vai cair a mão dela, porque, pelo amor de Deus, ela precisa do beijinho que cura, que a mãe, só a mãe sabe dar aquele beijo que cura, né? O pai também, às vezes. Mas, na maior parte das vezes, a criança corre pra mãe dar o beijinho. E ela faz um escândalo que parece que ela vai perder a mão. O adulto, em compensação, às vezes tem uma tendência de querer ser mais forte, do tipo, nossa, eu não posso mostrar a minha fraqueza. Deus o livre alguém saber que eu estou com um problema. Imagina, as pessoas precisam saber que eu sou perfeito. Não somos perfeitos e nunca seremos, né? Enquanto habitarmos nesse corpinho aqui, nunca seremos. Só lá na glória com Jesus e por causa dele, não por nossa causa. Voltando. Então, a gente tem uma tendência de ficar um pouco reticente, assim, de enfrentar as coisas ou de desvalorizar alguns sentimentos, algumas situações como se não fossem importantes o suficiente para você precisar lidar com elas. Então, a gente quer ser forte, a gente quer ser gospel, a gente quer ser santo. E ao invés de tratar de uma vez, deixa o negócio inflamar. E aí, quando você for ter que parar para resolver, meu amigo, minha amiga, vai doer muito mais. Se você, no momento que identificou o problema, poxa, já não gostei, já me magoou, vai até a pessoa e conserta, cara, você não deixou nem inflamar, não deixou nem o sol se pôr sobre a sua ira, você já foi lá e declarou o que você sentia, né, também sem acusar, né, amigos, não adianta você falar, você fez isso pra mim, lá. Não, olha, eu não gostei do que você fez, eu me senti assim, talvez não fosse sua intenção, mas me machucou e etc. Então tem a forma de consertar também, né? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para o nosso coração e, claro, o Espírito Santo é sensacional nisso, a palavra fala que o Senhor nos ajuda a identificar o nosso pecado, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, peça ao Espírito Santo que te mostre diariamente as coisas com as quais você precisa lidar. Ele vai te dar a capacidade de lidar com elas. E quando você se sentir fraco, quando você perceber que o enfrentamento dessas situações ainda te geraram dor, saiba que tem alguém que te sustenta, alguém que te ama e já sofreu essa dor por você e que deseja te ver livre dessas amarras. É por isso que Ele quer que a gente enfrente as coisas, porque Ele quer nos ver livres. A gente não precisa mais viver debaixo do jugo do nosso pecado. A gente não precisa mais viver debaixo da condenação. A gente pode viver uma vida de liberdade no Senhor desde que reconheçamos o nosso pecado, confessemos os nossos pecados, nos arrependamos dos nossos pecados e, consequentemente, possamos mudar de atitude a partir de uma vida submissa ao Senhor. Saiba que quando você também não lida com essas questões, você também está pecando, porque não é só sobre reter perdão para o outro, às vezes é sobre reter perdão para você mesmo. Uau, isso dá até outro podcast, né? Enfim, vamos conversando. Mas olha só, pensa aí sobre o que você precisa consertar, que áreas o Senhor precisa tocar na sua vida, o que você precisa mudar. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Ele com certeza quer forjar um caráter de Cristo em você e para isso você vai ter que lidar com algumas questões. É isso, minha gente. Espero vocês nos próximos podcasts, também nos textos, pelo site do Não Morda Maçã. Minha coluna é escrita nas terças, então acompanha por lá. Acompanha a gente também no Instagram, no @NãoMordaMaçã. Só esquece do cedilha e esquece do acento. Então fica Não Morda Maca. É assim, né? Redes sociais não tem acento. Mas segue a gente lá. Tem também meu perfil pessoal, Caro Menezes.
Vai ser uma bênção compartilhar com vocês desse novo tempo, agora também com podcasts. Deus abençoe. Tchau! Perfect.